pela Companhia de Saneamento do Tocantins, Saneatins, CPI da BRK, instalada por meio do ato 8.000/2023 da Presidência da Câmara Municipal de Palmas, de 28/6/2023, após a aprovação do requerimento de número 1838/2023, originário do requerimento de número 98/2023, de 20/4/2023, processo administrativo número 339/2023, tendo como finalidade princípio de colher elementos complementares e indícios que tenham pertinência com os fatos determinados que ensejam a sua criação e instalação. Esclareço que a presente reunião tem como objetivo a oitiva da servidora pública e a aprovação de requerimentos. Transfiro a leitura e a aprovação das atas para a reunião anterior, para a próxima das reuniões anteriores, para a próxima reunião. Solicito ao vereador Negro que faça a leitura do expediente desta reunião ordinária. Matéria de expediente. Mandado de convocação 14/2024. Processo número 339/2023, Câmara Municipal de Palmas. Classe Comissão Parlamentar de Inquérito. Autor, presidente da CPI, presidência da CPI da BRK. Intimada, Jaqueline Vieira da Silva. Cargo, função, presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas, Tocantins. Foram constados aqui, presidente, o endereço ACSU SE 50, Avenida NS2, sem número, Paço Municipal de Palmas. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da BRK comunica que a mesma foi instaurada nesta Casa de Leis por meio do ato número 8/2023 da Presidência da Câmara Municipal de Palmas, de 28/6/2023, após a aprovação do requerimento número 1838/2023, originário do requerimento número 98 de 2023, de 20/4/2023. Processo administrativo número 339/2023, com a finalidade de apurar irregularidades encontradas no contrato de concessão para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário operados pela Companhia de Saneamento do Tocantins, Saneatins, com aspecto na letra A do inciso 2º do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Palmas, com o inciso 2º do artigo 53 da Resolução número 112/2006, Regimento Interno da mesma Casa de Leis, bem como no artigo 2º da Lei Federal 1579/1952, por fatos sobre os quais Vossa Senhoria pode dar esclarecimentos, convoca como servidora pública, a comparecer à oitiva no plenário da Câmara na Câmara de Vereadores de Palmas, situado à quadra 104 Norte, a CNE 11, Avenida LO 02, conjunto 1, lote 8A, Palmas, Tocantins, designada para o dia 10 de junho de 2024, às 14 horas. Deve-se advertir que o não comparecimento implicará na solicitação judicial para sua condução coercitiva, pagamento das custas, pagamento de multa, conforme o artigo 219 da CPP, combinada com a redação anterior do artigo 453 e artigo 458 da mesma codificação, e processo penal por crime de desobediência, conforme o artigo 330 da CPP. Palmas, 3 de junho de 2024, vereador Josmundo Villanova de Souza, presidente da CPI da BRK. É o que consta, senhor presidente. Solicito ao vereador Negro para fazer a leitura das matérias desta reunião ordinária. Requerimento para aprovação de convite para oitiva. Requerimento CPI da BRK número 19/4/2024.
requer a aprovação para que seja encaminhado o convite à chefe do Poder Executivo Municipal para comparecer à oitiva no plenário da Câmara Municipal. Senhor presidente, após cordiais cumprimentos, venho por meio desta requerer, nos termos do artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei nº 1579 de 1952 e com a linha A do inciso 2º do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Palmas, com os incisos 2º e 4º do artigo 53 da Resolução 112/2006, Regimento Interno da mesma Casa de Leis, a aprovação para que seja encaminhado o convite para comparecimento da Prefeita Municipal de Palmas à oitiva em data a ser definida em comum acordo com os membros desta comissão para dar informações às quais tenham conhecimento sobre o contrato de concessão da Saneatins com o município. Justificação. A oitiva da convidada acima indicada tem como finalidade colher informações para apurar possíveis irregularidades encontradas no contrato de concessão para a prestação dos serviços públicos de abastecimento e água de esgoto sanitário. Contrato número 385 de 1999, operado pela Companhia de Saneamento do Tocantins, Saneatins, com as PEC na letra A do inciso 2º do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Palmas, com o inciso 2º do artigo 53 da Resolução número 112, Regimento Interno da mesma Casa de Leis. A presença da governante municipal é de suma importância para esclarecermos fatos relevantes ao inquérito e garantirmos a transparência e a integridade dos serviços prestados à população. Entendemos que, como chefe do Executivo Municipal, sua visão e conhecimento sobre os contratos, a fiscalização e a gestão do saneamento básico são fundamentais para o andamento das investigações. Embora a CPI possua poderes investigativos semelhantes aos da autoridade judicial, o intuito ao convidar é valorizar a colaboração voluntária e o respeito à autonomia dos poderes. Reconhecemos que uma convocação implicaria em obrigatoriedade de comparecimento, o que poderia levantar questões constitucionais sobre a separação de poderes e federalismo. Todavia, entendemos que a participação voluntária é mais adequada, mantendo a harmonia e a ética nas relações entre os poderes executivo e legislativo. Sendo assim, diante da impossibilidade de convocação, mas, considerando a ausência de juízos e impedimentos para a realização de um convite, reiteramos que a participação do Poder Executivo pode contribuir significativamente para as investigações do inquérito, conforme decisão do STF, que prevê a possibilidade de convite. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, pedido de liminar, CPI da pandemia, convocação de governadores de Estado para depor na condição de testemunhas, inadmissibilidade, violação do princípio da separação dos poderes e afronta a autonomia federativa dos Estados membros precedentes. Medida cautelar deferida, referendo 1. O poder investigatório exercido pelas comissões parlamentares de inquérito configura a atribuição de natureza anciliar, destinada a auxiliar o Poder Legislativo no desempenho de suas funções de legislar e exercer o controle externo da administração pública, sujeito ipso facto às restrições e limites que conformam o princípio da separação dos poderes no sistema de checks and balances. A competência para julgar as contas de gestores de verbas federais repassadas aos estados e municípios pela União cabe, a teor da Constituição Federal, ao Tribunal de Contas da União, conforme a Constituição Federal no artigo 71, inciso 2º, e não ao Congresso Nacional. Liminar deferida a de referendo do plenário desta Corte, suspendendo as convocações dos governadores do Estado realizadas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado Federal, CPI da pandemia, sem prejuízo da possibilidade do órgão parlamentar convidar essas mesmas autoridades estatais para comparecerem voluntariamente à reunião da CPI a ser agendada de comum acordo. Medida liminar referendada
pela ministra Rosa Weber. Portanto, é fundamental que seja oportunizado a prefeita prestar esclarecimentos e informações relevantes para o esclarecimento junto à CPI. Confiantes de uma preocupação em contribuir com os trabalhos, a audiência para a oitiva das testemunhas informantes é crucial para assegurar que todos os aspectos sejam devidamente esclarecidos, em respeito, inclusive, ao devido processo legal. Diante do exposto, peço apoio aos nobres pares para a aprovação deste requerimento. Palmas, Tocantins, 6 de junho de 2024. Vereador Cleiser Magno Duarte, nego, relator da CPI da BRK. É o que consta, senhor presidente. Em votação, os senhores vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovados. Esta reunião de audiência pública foi convocada também para a oitiva da servidora pública, a senhora Jaqueline Vieira, presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Palmas, Tocantins. Antes de passar a palavra ao depoente, peço a atenção dos senhores presentes para o procedimento que vamos adotar. Os vereadores membros da CPI interessados em interpelação deverão se inscrever previamente junto à secretaria. O presidente disporá de 30 minutos para as suas interpelações. O relator disporá de 30 minutos para as suas interpelações. Cada vereador membro inscrito terá o prazo de 10 minutos para tecer interpelações. Cada vereador não membro inscrito terá o prazo de 10 minutos para tecer suas interpelações. Só poderão fazer questionamento os vereadores ou qualquer cidadão que queira fazer questionamento deverá encaminhar aos mesmos para serem dirigidas à testemunha. Como se trata de uma oitiva de testemunha, somente a senhora Jaqueline Vieira da Silva poderá responder aos questionamentos, que poderá ter assessoria do seu staff, conforme solicitado pela BRK Ambiental. Quero cumprimentar o engenheiro ambiental Robson, que está acompanhando a presidenta do Meio Ambiente, Jaqueline. Vamos dar início às nossas perguntas. Mas antes eu vou passar a palavra à presidenta Jaqueline. Bom dia a todos, bom dia ao presidente dessa CPI, é o senhor ou o Josmundo, né? Vila Nova, vereadora Laudeci, vereador Nego. Para nós é uma honra estar nessa casa, nessa CPI, e espero que possamos contribuir para que os serviços de atendimento ao contribuinte, no que diz respeito ao tratamento da água e do esgoto na nossa cidade, seja prontamente o melhor que a gente possa fazer. Muito obrigada. Eu, vereador Josmundo, presidente dessa CPI, farei o uso da palavra para interpelar e interrogar a presidenta do Meio Ambiente. Da presidenta da Agência do Meio Ambiente do município de Palmas. Vamos iniciar. Pode descrever a sua formação profissional e acadêmica? Sim, eu sou graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, tenho formação em psicanálise, formação também em administração da educação, e
Só a minha formação mesmo, vereador? Isso. Pode relacionar quais foram os cargos que já ocupou ou ocupa no âmbito do serviço público e as datas em que ocupou esses cargos? Sim, eu fui diretora de escola municipal durante o período de 88 a 1998. Fui diretora educacional da Fundação Pro Cerrado também 10 anos. Assumi a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás, seja como secretária ou como secretária executiva de 2011 a 2018. E o cargo de presidente da Fundação do Meio Ambiente de Palmas em 2020 e retornei agora em 2024. Muito bem. Pode precisar quais foram os critérios utilizados para a sua escolha e nomeação a cada um desses cargos? Então, eu fui educadora ambiental, não sou educadora ambiental em várias ações e em várias instituições do estado de Goiás e aqui também no estado de Tocantins, e por esse feito e pelo trabalho de divulgação, de educação, de proteção e conservação ao meio ambiente, eu fui indicada, primeiramente, ao cargo de secretária estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás. Sabe dizer se, nos seus processos de seleção para a ocupação desses cargos públicos, ocorreram alguma das situações de indicação por terceiro? Se sim, de quem? Verificação dos cargos anteriores ocupados, investigação sobre os processos judiciais nos quais constam no polo passivo, participação incompatível em empresas ou pessoas jurídicas? Bom, nós, durante todo o exercício como gestora estadual ou municipal, as indicações que ocorreram foram geralmente assim das classes, né, das entidades de classe, da Federação de Agricultura do Estado de Goiás e do Movimento Ambientalista também de Goiás. E aqui em Palmas eu fui indicada pelo governador Marconi Perillo. Especificamente, quanto à sua nomeação para o cargo de presidente da Fundação, quais os critérios foram utilizados para a sua escolha? Bom, eu acredito que os critérios utilizados foi pelo compromisso, dedicação e ações realizadas, projetos criados antes e durante a minha primeira gestão junto à FMA em 2020. Houve indicação de terceiro? Se sim, de quem? Bom, o terceiro que eu sei que indicou para a Fundação do Meio Ambiente aqui de Palmas foi o próprio governador Marconi Perillo, que é do mesmo partido da nossa prefeita, e pelo conhecimento que ele tinha dos meus trabalhos junto ao seu governo. Antes da sua nomeação, houve entrevista com o chefe do Poder Executivo e quais foram as suas recomendações e determinações ou sugestões? Sim, houve. Tive entrevistas com a prefeita e também com o seu comitê gestor, e a indicação e solicitações é que a gente realmente trabalhasse pela política ambiental de Palmas, que trouxesse uma política de meio ambiente consonante com
o Conselho Nacional de Meio Ambiente e com todas as orientações que nós temos, e tanto legal quanto também no que diz respeito ao que tem de mais atual em relação à política ambiental, internacionalmente dizendo, no primeiro mundo, para que a gente fizesse de Palmas uma cidade realmente sustentável, para que a gente conseguisse atingir a população naquilo que diz respeito à proteção e conservação da natureza. Presidente, vendo a senhora falar, vi que a senhora é formada na área da pedagogia, e vi a senhora falar de algumas experiências referente à questão do meio ambiente a nível estadual, no estado de Goiás, no estado do Tocantins, mas a senhora acredita que essa experiência que a senhora teve junto a esses cargos a capacita para estar à frente de uma agência de regulação, fiscalização, controle, para hoje fiscalizar as concessionárias prestadoras de serviço no nosso município? E a senhora tem conhecimento dos contratos que regem essas concessões para que possa exercer essa fiscalização, esse controle, de maneira que o município não fique prejudicado? Sim. Então, vereador, nós fomos convidados ou convocados para essa CPI como presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, e, para tanto, nós viemos, sim, preparados para essa CPI, no que diz respeito ao licenciamento ambiental, à fiscalização ambiental, ao monitoramento ambiental das ações da BRK. A agência de regulação do município que mantém e que acompanha esse contrato de concessão. Então, relacionado a essa questão, nós estamos aqui, sim, preparados. Não só fizemos isso a nível estadual, mas tivemos também a grata oportunidade de estar realizando pela segunda vez aqui no estado do Tocantins, a nível municipal. Presidente, as perguntas eu quero que a senhora fique muito à vontade. Aqueles que a senhora não se sentir confortável, não tem a obrigatoriedade de responder. Mas eu acredito que quando a gente fala de uma concessão, o Poder Executivo ele tem que estar muito unido e interligado para que haja uma fiscalização. E essa ligação entre a agência de regulação e a Fundação do Meio Ambiente, ela é crucial, porque uma regula, a outra fiscaliza, e se não houver esse conhecimento, fica solto. O que nós temos acompanhado nas oitivas, desde quando tem se visto, é que está faltando fiscalização. Não vejo comprometimento do Poder Executivo em realmente ter uma fiscalização, uma regulação referente às concessionárias. Então, é muito importante que a gente entenda se há essa conversa, essa comunicação entre a Secretaria, a Fundação do Meio Ambiente, a Agência de Regulação, para que seja feita essa fiscalização das concessionárias, principalmente da BRK, sendo que é uma das maiores reclamações que nós temos a nível de Estado e a nível de Palmas, é a prestação de serviço aqui da BRK. Inclusive, essa comissão esteve ali atrás do Shopping Capim Dourado, onde havia um derramamento. A senhora não estava no cargo, disse de passagem, mas havia um derramamento, um extravasamento de esgoto, fora do período de chuva, em que aquilo ali, quando nós fomos lá, parecia ter vários meses que não havia aquilo ali. A senhora não estava no cargo, mas a equipe técnica, que hoje ainda está na secretaria, é a mesma que estava nesse período.
a senhora, quando chegou, já tomou pé de como anda essa fiscalização, como que é a rotina dessa fiscalização, se é periódica, se é somente com denúncia, como que funciona e como que está? Ou a senhora chegou, está se adaptando e não sabe como é que anda, ainda não tem conhecimento do processo do contrato que existe entre o município e a BRK? Como que está essa situação, presidente? Sim, vereador. Toda a ação nossa de licenciamento, de fiscalização e de monitoramento é pautado nesse contrato de concessão à BRK. Então, que fique claro a esse plenário. E nós temos, sim, conhecimento. Desde 2020, nós recebemos várias denúncias em relação à BRK, inclusive louvável essa CPI, para que realmente haja, pelo poder público e pelo poder legislativo, pelo poder executivo e legislativo, tanto conhecimento como ações que realmente sejam de proteção da água no nosso município. Então, nós temos conhecimento e nós temos ações diárias de monitoramento e de fiscalização, principalmente no que diz respeito a esse contrato com a BRK. Presidente, fazer só mais uma indagação aqui, gente. A senhora falou dessa fiscalização, perdoa, essas fiscalizações, a gente olhando ao site da Fundação, ele é muito vago, a gente não encontra nada que a gente possa fazer um acompanhamento. Eu digo a gente porque eu faço aqui uma representação da população, eu faço uma representação do palmense. O palmense que tem interesse, que vê o problema se repetindo por anos e anos na mesma região, com os mesmos problemas. Existe um relatório, existe um acompanhamento, é disponibilizado em algum local que a população pode fazer esse acompanhamento? Sim, nós temos todos os relatórios e todos os monitoramentos que são feitos pela nossa equipe, vereador. Nós estamos, nesse momento, nós temos 2 programas na Fundação do Meio Ambiente, que é o programa Água Viva, ao qual eu peço maior conhecimento também dessa casa em relação ao programa Água Viva, que faz todo um trabalho de proteção aos cursos d'água dentro do município de Palmas, e agora em parceria com a CESIPAM, que é o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, nós estamos solicitando a instalação de observatório hidrológico nos córregos de Palmas, para controle e monitoramento da qualidade da água e prevenção de vazão. Esse trabalho nós não temos, e ele é muito necessário, porque ele nos dará informações a tempo e a hora sobre a situação de todos os cursos d'água e também do sistema de esgoto e água da nossa cidade. O programa também Renova Palmas é um programa de educação ambiental para orientar a população em relação à seleção e destinação de resíduos, porque dentro dos relatórios apresentados pela BRK, nós temos muitas denúncias também de esgotos clandestinos, de ligações de esgotos clandestinos, detritos e gorduras jogadas diretamente no esgoto. Então, esse trabalho, essa CPI, ela pode ter uma expansão e um alcance muito maior do que a gente imagina, no que diz respeito também ao chamamento da população ao seu dever, para o entendimento, vereador Eudes, de como deve ser feito a destinação dos resíduos, porque, por falta de conhecimento, de educação ambiental, nós destinamos muitos detritos para os nossos córregos, sem saber que tudo que a gente descarta nos esgotos da nossa casa volta para os nossos rios. Então, é um trabalho de educação também. Nós temos, vereador Nego, esse monitoramento mensal dos efluentes da BRK, também conosco.
Nós temos um plano de contingência e os locais com as coordenadas geográficas, desde de 1º de outubro de 2023 até 29 de fevereiro de 2024, que foi uma solicitação que nós fizemos à BRK, sobre os serviços de manutenção e o sistema de esgotamento sanitário. Então, nós estamos trazendo essas informações a partir desse relatório que foi apresentado. E, hoje, nós temos 30 processos da BRK em segunda instância e 8 na primeira instância, na GIF. E os licenciamentos da BRK se encontram todos em dia. Agora, é necessário, né, que essa casa, junto com o Poder Executivo, esteja muito atentos, porque, como o senhor mesmo disse, as denúncias continuam e os contribuintes, muitos ainda não se sentem totalmente atendidos. Então, nós estamos com a nossa equipe, inclusive agora, né, nós vamos anunciar também um novo concurso público para a fiscalização ambiental. Foi uma solicitação da prefeita Cíntia Ribeiro, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, que a gente anunciasse e providenciasse, vereador Eudes, esse concurso público. Senhor presidente, eu quero aqui a palavra. O que cada vez fica mais claro nessa CPI hoje, aqui acompanhando a nossa secretária Jaqueline, até agora, ainda há pouco, o vereador Negro procurando, sobre a respeito de uma formação dela a respeito do meio ambiente, o trabalho que a secretária Jaqueline desenvolveu no Goiás, que foi um trabalho de excelência, um trabalho que teve um reconhecimento em todo o estado do Goiás e até fora do estado do Goiás. E esse reconhecimento, esse trabalho de excelência, trouxe ela pela primeira vez a ser secretária de Meio Ambiente em Palmas hoje. Já é o segundo momento. Eu também acredito, secretário, quando eu fui secretário de turismo, quando eu fui fazer minha primeira faculdade, foi o primeiro curso de turismólogo que abriu, eu desisti. Mas quando eu cheguei na Secretaria de Turismo, Deus me deu graça ali, muita força de vontade de fazer, de trabalhar, e os bons técnicos que tinha dentro da Secretaria de Turismo, graças a Deus nós deixamos Palmas classificada como classe A. E Vossa Excelência tem feito um trabalho nessa cidade pela competência, determinação e o vigor que quando entra em qualquer batalha, eu não tenho dúvida. Mas o que fica muito claro aqui, não tem nem como hoje, e essa CPI, ela está acontecendo, e quando ela, lá atrás, foi proposta pela primeira vez pelo vereador Eudes Assis, a segunda vez, aí foi arquivado, na terceira vez, o vereador Folha, já como presidente, instalou a CPI. Porque essa CPI é exatamente para a gente apurar essa falta de participação, porque a própria BRK, como que vai ter uma participação efetiva se a BRK não reconhece a capital, se a BRK não reconhece a ARP, se a BRK não reconhece as multas que são imputadas a elas, e só na Secretaria de Meio Ambiente, vereador Josmundo, vereador Negro, nós temos 5 milhões de multa nessa empresa, mais 8 milhões só de fiscalização e mais 12 milhões na ARP, que dá um total de 20 milhões. Com esse total de 20 milhões, mais 5 milhões no meio ambiente, nós temos um total de 25 milhões de multa, presidente Folha, nesta empresa, e eles não reconhecem Palmas. Hoje nós não temos nem como colocar Palma em algum circuito de responsabilidade, porque lá atrás, quando a própria prefeita Cíntia, ela conversava comigo e ela pedia, vereador Eudes Assis, e outra das vezes o vereador Folha junto, faça a CPI para poder apurar, porque Palmas não pode ficar como está.
E aí, ainda há pouco, eu percebo que fizeram um convite, e eu fico muito triste, mesmo que seja convite de convidar a prefeita Cíntia, vereador Folha, politizar a CPI. Porque a prefeita Cíntia nenhuma culpa tem, a não ser querer apurar os desmandos dessa empresa que não respeita a RP, que não respeita a Agência de Meio Ambiente, que não respeita a prefeitura em um todo. E a prefeita Cíntia, ela espera de nós, como legisladores, a responsabilidade, presidente Folha, de apurar com seriedade, de não politizar essas ações, para que a gente possa colocar um relatório que vai chegar ao Executivo, um relatório que vai chegar ao Ministério Público, um relatório que vai chegar à Justiça desse Estado para tomar providência. Porque, secretário, enquanto essa empresa fizer de conta, não respeitar as nossas instituições, nós temos aqui, secretaria, o que a senhora vai poder fazer? Multar, 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 eles não reconhecem, entram na Justiça, tem aí 25 milhões só dentro do município de Palmas. Isso sem falar nos milhões que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, porque eu estive lá, o secretário, ele falando na nossa presença que nenhum respeito há também. Nós tivemos aqui, recebemos o presidente da PR, coitado, está mais voado do que tudo, e é quem fiscaliza. Ainda que existe um mínimo de reconhecimento, mas mesmo lá, secretária, eles entraram com um pedido de liminar, anulando o direito deles também de fiscalizar. O que significa, presidente Folha, que está complicado essa empresa. Ela arruma todos os artifícios, todo o poderio que eles têm para poder impedir via justiça, e nós temos que focar no foco de não politizar, de buscar, e nós já sabemos quem são o responsável, que é a própria BRK, para a gente não perder o foco dessa CPI, porque se essa CPI politizar, nós vamos jogar fora todo um trabalho que está sendo apurado com seriedade, com respeito, e na reta final, nós não podemos aceitar, presidente Folha, de hipótese alguma, essa atitude, porque a prefeita Cíntia, a única coisa que ela quer é botar a casa em ordem, que respeite a agência que foi criada, que essa empresa não cria. Eu quero deixar aqui essas palavras e pedir até que tire, presidente Josmundo, você é um homem coerente, essa questão desse convite, porque de nada tem a não ser politizar e levar o ânimo dessa casa ao extremo, porque do mesmo jeito que possa estar convidando, nós temos o direito como base que queremos apurar, presidente Folha, com toda a seriedade, de não aceitar esse tipo de ação, porque isso coloca a CPI em um patamar que pode desandar tudo que nós temos fazido, tudo que nós temos feito aqui nessa casa com muita responsabilidade. Presidente, gostaria de fazer uma fala. Desde quando nós temos acompanhado, vendo aqui meu amigo Eudes falar, aqui pelo contrário, vereador Eudes, ninguém quer politizar essa CPI, a gente tem feito um trabalho com muita seriedade, e digo para o senhor, nenhum momento foi colocado faca no pescoço de ninguém aqui, e a prefeita Cíntia Ribeiro ser convidada para vir aqui, ela vai falar aquilo, se é a BRK que não a reconhece, que a prefeitura, que a agência de regulação, a Fundação de Meio Ambiente é responsável pela fiscalização, a prefeita vai falar, e isso estará no relatório, e aí sim, a lei que nós aprovamos aqui, que foi aprovado nessa casa pelos vereadores da época, ela tem que ser cumprida. A prefeita vai apenas esclarecer fato, trazer luz aqui para o que está acontecendo. Ela é a gestora municipal. Como o senhor mesmo disse, ela é a maior interessada em resolver os problemas, em trazer luz e transparência para esse processo. Agora, falar de politizar, o senhor nunca viu nós discutindo nessa mesa ou tratando com nenhum dos convidados, testemunhas aqui, de forma política. Nós trabalhamos aqui sempre em cima do assunto pertinente, que são os contratos da BRK com o município de Palmas. E aqui mesmo fala, é uma concessão entre a prefeitura e a BRK.
Então, nós precisamos entender que a prefeita é, sim, papel importante para responder questionamentos. E digo mais, existe uma lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Palmas, em que não se discute se a prefeitura ela é responsável ou não pela fiscalização. Agora, se a BRK quer questionar na justiça, pode até questionar, mas ela tem que questionar cumprindo a lei que tem aprovado até hoje. Então, não existe nenhum viés político, não coloque isso na nossa conta de viés político, porque nós não temos orientação política, não vamos levar a CPI para esse lado político, nós queremos esclarecer. Agora, aqueles que forem necessário trazer aqui, se for necessário trazer o ex-prefeito, que na época foi um dos responsáveis, Carlos Amasta, ele virá também. Se for preciso trazer novamente o presidente, o CEO da BRK aqui, após nós buscarmos todas as informações, trará também. E a prefeita será tratada aqui, não como uma ente política, mas como uma representante do Executivo Municipal de Palmas, e que nós, com muito respeito, trataremos do assunto, somente o assunto, contrato da concessão da BRK com o município de Palmas. E o senhor pode ter certeza que não há viés político nenhum para esse convite. E é um convite. Se ela quiser, eu acho que ela tem, é o momento dela mostrar realmente o interesse que ela tem de resolver esse problema, porque ela sempre demonstrou isso. Eu já conversei com a prefeita sobre isso, e ela é a maior interessada. Eu não entendi o porquê ela vir aqui, é algo que pode trazer algum problema. Pelo contrário, ela é a maior interessada. Eu sei disso, que eu já conversei com ela sobre esse assunto. Então, vereador, não tem viés político, só para deixar claro. Obrigado. Senhor o nobre relator, o que eu gostaria de deixar aqui, porque isso fica muito estranho, de quando essa CPI tem convocado o secretário Tiago Marconi, que é da RP, prontamente, todos os dados, toda a documentação, toda a informação, a secretária de Meio Ambiente, convocada aqui, está aqui prestando todo o esclarecimento, tudo que for necessário está à disposição. As pessoas hoje que nós temos que ouvir, agora o que eu não entendo é que de uma hora para outra, convidar a prefeita, se não é convocar, que ela não pode ser convocada, mas esse convite, ele soa realmente um pouco estranho, sendo que a prefeita síndica, a única coisa que ela quis é apurar e quer botar o reconhecimento dessa gente. Agora, nós mesmos sabemos, porque nós já ouvimos o senhor da BRK, nós já ouvimos o presidente, nós já ouvimos diretores, nós já ouvimos todos, até mesmo o presidente da TR tem dificuldade de poder aceitar. O que é que eles querem? Eles querem que a nossa prefeitura, a capital, hoje, que detém o maior número de consumidor, que vai fazer uma parceria, não é fazer parceria, é eles que têm que reconhecer. Agora sim, não dá para poder entender essa questão, porque realmente nós temos hoje qualquer secretário que hoje faz parte, que convidar está aqui, isso é a prefeitura em um todo, quando você traz uma secretária do meio ambiente, quando você traz um presidente da RP, realmente eu ainda continuo sem entender, porque tem muita gente lá para trás que realmente precisa ser ouvido, e nós estamos embolando o meio de campo, uma semana que a gente possa estar avançando, nós estamos aí, não dá para entender se não é política, convidar a chefe do Poder Executivo, sendo que nós poderíamos ter realmente, está convocando aqui alguém que realmente nós vamos ter aproveitamento na CPI e que nós não vamos ficar em uma semana perdida e nós vamos ter um ganho muito maior, como convocar o senhor da BRK mais uma vez, que ele veio aqui, deixou muito a desejar e não falou coisa com coisa, e nós precisamos ainda de ouvir ele, presidente Josmundo. Aí sim, nós estamos dando uma outra tacada necessária, porque aquele cidadão, ele não respondeu, foi nada com nada, e saiu daqui, enganou para lá, e realmente tem essa questão que pode ficar calada, e que pode até mentir, isso é muito complicado. Mas nós precisamos de mudar, para convocar ele de novo aqui. Muito bem, vereador Eudes. Só deixando bem claro que a CPI, o nosso trabalho é sério, e todas as pessoas que vêm, que são convocadas,
é feita uma análise e a gente acredita que a prefeita Cíntia pode contribuir sim com a nossa CPI. Quando a gente convocou o presidente da ARP, o Tiago, ele deixou bem claro que a agência não tem a estruturação necessária para poder fazer a fiscalização. E tem outras perguntas que a prefeita Cíntia ela vai ter condições de nos esclarecer. Se for preciso, a gente vai convocar o ex-prefeito Carlos Amasta, o ex-prefeito Raul. O que a gente precisa, na verdade, é entregar uma resposta positiva à população palmense. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o presidente dessa casa, vereador Folha. Senhor presidente, eu também quero parabenizar a nossa presidente Jaqueline, nosso diretor que veio aqui hoje falar sobre a CPI da BRK, inclusive trazendo informações importantes. Eu já estou nesta casa, presidente Jaqueline, há 16 anos. Precisamente no mês que vem, esse mês eu faço 15 anos e 6 meses nesta casa. E realmente a gente já passei por 3 CPIs aqui. Uma delas eu fui presidente, inclusive presidente, que foi da Saneatins em 2011. E as informações que a senhora traz aqui hoje para nós é importante. Agora, me causou estranheza, porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela a Câmara Municipal de Minas Gerais, feita ao STF, que realmente precisa de você analisar a separação dos poderes. Quando você convida a prefeita, você fere, ou convoca, fere diretamente a regra da lei. Quando a senhora está aqui, a sua voz é a voz da prefeita. Quando o Tiago veio, a voz do Tiago é a voz da prefeita. A senhora, quando o Estado brasileiro disse aos secretários que eles eram ordenadores de despesa, e eu só analiso as contas do Executivo quando eu consolido as contas, é justamente para isso, para me ouvir o secretário que está diretamente ligado à pasta, que tem uma relação muito forte com a pasta que ele representa, para não ter necessidade. Eu não achei interessante a Câmara fazer esse convite, até porque a prefeita não vem. Ela não tem interesse nenhum de vir aqui falar o que a senhora está falando. Mais do que ninguém, a senhora tem conhecimento, está como secretária, como presidente da fundação, onde justamente tem todo um corpo técnico analisando. Quando a BRK deixou de reconhecer a nossa agência, presidente, ela deixou de cumprir um dispositivo na lei. Nós, lá atrás, como concedemos a concessão para a BRK, ou para a Saneatins especificamente, e hoje a BRK vai ter comprado as ações da Saneatins, tem regras nesse contrato de concessão. Então, assim, eu tenho acompanhado sempre as audiências da CPI e me causou estranheza querer convidar a prefeita aqui, porque só o plenário da casa, se quisesse, teria, inclusive, condição de fazer esse convite. O plenário não vai fazer isso porque acha que não tem necessidade. Eu acho que não tem necessidade. A senhora vai falar aqui hoje, vai transmitir para nós aqui hoje, é justamente o que a CPI precisa de ouvir. No final da CPI, vereador Eudes falou muito bem, esta comissão prepara um relatório, encaminha para o Poder Executivo, identificando, considerando todos os fatos que foram importantes, elencados, que a CPI entende como que o município pode tomar algumas providências, encaminha o mesmo relatório para o Tribunal de Contas do Estado, o mesmo relatório para o Ministério Público do Estado de Tocantins, para que possam ser tomadas as devidas providências. A BRK, por ter tido, da Prefeitura Municipal de Palmas, um contrato permitindo que o Estado pudesse fiscalizar e aplicar justamente a planilha de tarifa, as planilhas tarifárias. Quando nós aprovamos a lei, quando fizemos a concessão para eles, já foi está bem firme lá, olha. Criou-se a agência, a prefeitura recebe a condição de fiscalização. Porém, houve esse mal-entendido, mas a prefeita sempre que a gente conversa com ela, fala, olha, não tem ninguém mais interessado do que a própria prefeita Cíntia em colocar água tratada no Sonho Meu, colocar água tratada no Taquaro Sul, colocar água tratada em todos os bairros da cidade. Nós passamos aqui recentemente para uma audiência pública discutindo com a Energisa uma ação do Ministério Público em que está proibindo ser colocada energia nas áreas que não estão regularizadas.
E eu não tenho dúvida que a Fundação do Meio Ambiente também tem a sua visão sobre isso. Mas eu achei desproporcional, acho que a comissão, por si só, né, e não discutiu com a Câmara, claro, a comissão tem toda a competência para fazer o que quer, mas não discutiu com os outros vereadores a possibilidade desse convite. E a própria regra da lei vai dizer que há separação dos poderes. Um não pode intervir, principalmente o Poder Legislativo nessa. Eu acho que a gente, da minha parte, claro, não posso dizer o que o presidente e o membro da comissão devem fazer, mas eu achei desproporcional, acho que não foi coerente, não tem necessidade da prefeita vir aqui, porque qualquer secretário do município de Palmas que for convocado, ele vem aqui para os esclarecimentos que a gente precisa de ter. Portanto, eu queria só alertar os colegas novos vereadores, que não estou tirando o poder deles, se realmente eles têm essa competência. Esse requerimento teria que passar pelo plenário da casa, não passou. Então, por si só, ele já se torna sem efeito. Mas quero desejar a eles um bom trabalho, que eles possam produzir um relatório que satisfaça os anseios da população, que atenda aquilo que nós todo dia, 24 horas, ouvimos nas ruas, e eles também escutam nas ruas, que é uma prestação de serviços que não atende, não tem qualidade. O plano de investimento PNAE não foi atendido. Os investimentos feitos em Palmas, dos recursos contraídos da FED, dos financiamentos, eu quero dizer do último, que foi 560 milhões, que seria investido em Palmas 260 milhões, não foram investidos aonde a prefeitura indicou os investimentos. E por último, as duas últimas, nos últimos ciclos tarifários, presidente, a gente não entende por que a própria empresa BRK contratou a empresa que foi fazer a auditoria para ceder para a agência tocantinense de regulação, para que pudesse identificar qual seria o valor, o montante das perdas. Ora, aí eu pegar uma raposa e colocar dentro do galinheiro com a tela fechada, eu contratar uma empresa para fazer uma auditoria, para encontrar qual é o valor, o número que tem que ser aplicado no novo ciclo tarifário, isso realmente nos causou estranheza. E eu queria que os novos vereadores da comissão pudessem convocar, principalmente, os membros da empresa que fizeram a auditoria, para poder chegar o ciclo tarifário, e que eles expliquem qual foram os insumos aplicados lá, para chegar um valor exorbitante daquele, sem prestar o devido serviço, sem atender às demandas da população, e sem, no mínimo, prestar conta com o município de Palmas. E quando a prefeita Cíntia reclama da BRK, ela reclama com razão. Eles não prestaram conta para o município. E Palmas, hoje, ela é garantidora, no mínimo, de 40% do sistema no estado de Tocantins. 40% é Palmas que banca. E nós teríamos que ter o investimento de 40%, tudo que a gente pudesse fazer, teria que ser proporcional aos valores que a gente investe. Então, só para finalizar, e tenho que sair para uma audiência ali, parabenizar os membros da comissão, mas dizer a eles que é preciso analisar esses convites, essas convocações, mesmo que a competência que a comissão tem, mas que pudesse reunir com os senhores vereadores, para ouvir os vereadores, para saber, olha, é conveniente, porque aí para nós fica ruim ela usar uma lei para falar, olha, a Câmara não tem competência para me convidar, para me convocar, fica chato para nós. Então eu quero finalizar, presidente, dizendo a Vossa Excelência, que o senhor possa produzir um relatório que ele atenda os anseios da população, que ele observe nesse relatório que realmente qual é a dívida da BRK, da ENSA e da Saneatins com o município de Palmas, que nós precisamos de receber. E para receber essa dívida é o cidadão que precisa receber o benefício. Nós temos ainda aqui em Palmas, e eu fiz uma conta recentemente com o professor Valfredo, nós temos 23% da população sem água tratada. Esse negócio de você dizer que atende 100% e trata 80%, isso não existe também. E aí, inclusive, senhora presidente, eu queria deixar para a senhora esse convite, através do presidente, permitir permissão ao presidente, que a senhora pudesse deixar para nós, uma pergunta, a senhora possa responder. Se a senhora deixar passado para a senhora qual é o percentual de famílias atendidas e qual é o percentual de esgoto tratado na nossa cidade. Porque pagar uma taxa de esgoto no limite máximo de 80%, e nós ter o metro cúbico de água mais caro do Brasil, e da região norte nós só perde no ITER para uma cidade do Brasil, é inadmissível. Então, se Vossa Excelência, Vossa Senhoria puder responder essa pergunta, eu deixaria aqui, não vou poder
ficar para ouvir, mas se não puder, a senhora pode encaminhar via ofício, documento. Seria uma pergunta interessante. Qual o percentual tratado e qual o percentual atendido da população? Muito obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de fazer um adendo. Primeiro, o presidente Folha fala que a comissão precisa passar no plenário da Casa para aprovar um requerimento de autoria da CPI. Isso não é verdade. A CPI ela tem autonomia para votar todos os requerimentos. O convite feito para a prefeita Cíntia, ela é baseada, inclusive, tem jurisprudência no STF, numa liminar deferida, eu vou ler para o presidente aqui, inclusive foi embasado, onde diz o seguinte: liminar deferida, AD referendo do plenário desta Corte, suspendendo as convocações dos governadores de estados realizados no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado Federal, na CPI da pandemia. Aí ressalta, sem prejuízo da possibilidade do órgão parlamentar convidar essas mesmas autoridades estatais para comparecerem voluntariamente à reunião da comissão, a ser agendada em comum acordo. Essa medida essa liminar foi referendada pelo plenário, pelo pleno, que foi julgado no dia 28/6, e a relatora era a ministra Rosa Weber. Então, nós não estamos fazendo nada ilegal, como foi colocado pelo presidente, ela tem validade. Agora, a prefeita, ela tem também a prerrogativa de entrar na justiça para que não vejo motivo, porque aqui nós não estamos querendo colocar culpa e nem jogar culpa para a prefeita. Como o senhor mesmo disse, tem muita coisa para ser investigada. Aqui, no andar das oitivas, percebeu-se que tem informações que é fundamental que a prefeita esteja aqui. Agora, dizer que nós estamos fazendo algo em que essa comissão está fazendo algo que não compete a ela, senhor presidente, infelizmente nós não podemos aceitar. Referente ao pedido que o senhor falou sobre a convocação do pessoal que fez o ciclo tarifário, o senhor não participou da última reunião, inclusive foi feito já foi votado e aprovado aqui nessa comissão para que eles estejam presentes. Eu só não entendo porque a gente convoca o CEO da BRK Nacional, convida-se todos aqueles que a gente acha que é importante e a prefeita a gente não pode convidar. Então, nós temos que ser transparentes. Se a prefeita acha que não pode esclarecer, nem resolver nada, nem trazer nada aqui para essa CPI, é prerrogativa dela, é um convite que, se ela não vier, não trará nenhum prejuízo judicial para ela. Agora, se ela quer resolver o problema, essa Casa de Leis quer trazer para a população aquilo que é de direito, como o senhor mesmo falou. Por que nós pagamos? Sabemos que não é a prefeita que faz o ciclo tarifário, sabemos que a agência de regulação tem sim esse bloqueio que não deveria. Por quê? Porque existe uma lei aprovada aqui que não existe essa questão de acordo, presidente, que tem que a agência de regulação do estado do Tocantins fazer um acordo e assinar um convênio para que a agência municipal fiscalize. Tem uma lei aprovada aqui. Qual que são as medidas que o município tem tomado para que essa lei seja cumprida? Qual que é a prerrogativa? Quais são as ações nesses 7 anos de agência que o município tem tomado para que essa lei seja cumprida? Então é o seguinte, presidente, nós somos muito transparentes, não temos viés político e nem queremos incriminar ninguém aqui nessa CPI. Apenas esclarecer e trazer os fatos verdadeiros aqui. E não tem ninguém melhor do que aquela que gere o contrato de concessão entre a CPI, entre a BRK e o município para responder. E quero dizer mais uma vez, todos os atos dessa comissão parlamentar de inquérito estão de acordo com o regimento e não existe nenhum requerimento que foi aprovado nessa comissão que tem que passar pelo plenário dessa Casa de Leis. E qualquer um que achar que conteste na justiça, mas fazer colocar aqui para a população que nós estamos fazendo algo que está em desacordo, presidente, infelizmente eu não aceito como pelo presidente Josmundo, porque nós sabemos a dificuldade que nós temos, que estamos tendo para carregar essa CPI até o final e dar à população
o resultado que ela quer. E pode ter certeza, presidente, que todos esses quesitos que o senhor colocou aí estão sendo apurados, analisados, mas com documento, porque aqui nós não temos um juízo de valores, nem da empresa BRK, nem da prefeita Cíntia Ribeiro, nem dos secretários, nem de nenhum gestor que participou das concessões. Só vai dizer a participação e a responsabilização de cada um e a responsabilidade são os documentos que existem nessa concessão. E como a CPI mesmo disse, é um processo investigativo para descobrir se há falhas entre o contrato de concessão, entre o município e a BRK. É somente isso. E as pessoas que podem contribuir, a prefeita Cíntia Ribeiro pode contribuir, não vejo nenhum mal, como todos aqueles que vieram aqui, foram e serão respeitados aqui nas oitivas. Então, presidente, é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Nobre relator, vereador Nego, eu até que entendo, eu estou nessa CPI desde o começo, quando comecei como suplente, e sempre participando, e até agora, tudo que a gente precisava do município de Palmas, não teve nada que não chegasse a esta comissão, tanto da RP, como da Secretaria de Meio Ambiente, como da Secretaria de Finanças, que nós tivemos pessoalmente, visitando o secretário de Finanças. Então, nós tivemos tudo. Agora, numa altura dessa do campeonato, para a gente estar andando... Não, hoje não, que eu estava aqui. Então, assim, eu não vejo nada de novo que nós já não tenha recebido as informações do secretário, das secretarias. Agora sim, se tivesse essa municipalidade, tivesse uma ação que falasse, secretária Jaqueline, não dei nada, secretário Tiago Marconi, não informe nada, secretário da Fazenda também fecha as portas. Não, as portas todas foram abertas, porque existe mais do que ninguém o interesse da prefeita Cíntia de apurar. Agora, o que não dá, numa altura dessa do campeonato, com tantas coisas que nós precisamos ainda de ouvir, tem viagem para poder fazer, para poder São José do Rio Preto, e hoje nós está querendo convidar a prefeita, sendo que nós já temos todas as informações que nós precisamos dos secretários que estão aqui passando. E sentado na mesa para poder dar essa informação, presidente Josmundo. É realmente uma história que para mim não cabe, porque eu estou nessa CPI desde o começo e não vi essa necessidade de 0,0%. Então, isso me causa estranheza, e eu tenho o direito de sentir que isso está estranho, isso fica muito ruim, e isso compromete a CPI. Porque a CPI ela pode pegar um caminho da agora para frente completamente estranho. Porque não faz sentido. A prefeita, que não fez parte de nenhum contrato, vereador Folha, tudo ficou para trás, que se for pegar lá do ex-prefeito Raul para cá, sim, mas qual a participação da prefeita em alguma coisa? A não ser querer apurar a verdade e estar aguardando esse relatório para tomar a decisão, que muitas das vezes, vereador Josmundo, e você testemunha que você era da base, o vereador Nego da base, que nós conversamos com a prefeita, ela falando conosco que preciso faria até o que fez com a agência de transporte, com o transporte urbano, porque ela não aceita esse tipo de tratamento com a população palmense, do mesmo jeito que o legislativo não aceita. Agora, ela não tem participação de nada, no sentido que possa incriminar ela em alguma coisa, vereador Folha. Aí, se é a primeira a ser convidada aí é como o vereador fala, de jeito nenhum a prefeita ela vem num convite como esse, porque aí, meu irmão, politiza a questão, vai ficar complicado, e eu estou aqui para poder fazer essa defesa, e acho muito estranho, e não vou deixar de achar que é estranho, porque eu não vi nenhuma necessidade técnica que me convença de poder convidar a prefeita, porque não pode ser convocada. E eu também termino falando aqui que ela não tem que vir, porque senão vai desandar, a questão vai pular por um lado político, porque do mesmo jeito que a prefeita vinha aqui para poder participar, que se ela aceitasse o convite, ela ia ter uma base forte aqui, o trem não ia sair do jeito que nós precisamos que saia.
que saia. Nós precisamos de apurar, nós precisamos de dar andamento como nós estávamos dando andamento. A parte técnica, o presidente Osmundo, e eu não tenho aqui, não estou acusando ninguém, porque vocês sempre foram muito técnicos, muito decentes com as coisas e respeitosos com todos. Todos nós fomos. O que eu quero botar aqui, que vamos continuar fazendo a parte técnica. Se tem alguma coisa técnica que exige a vinda dela, que tem alguma coisa que está embaraçada no meio caminho, não tem nada, 0,0%. Porque tudo que nós precisamos, os secretários do município já nos deu as informações e está dando informação como aqui agora. Porque a fala da secretária Jaqueline é a fala da prefeita, ela fala pelo município. É só isso. Bora dar continuidade. Vereador Eudes, a gente não... Tem um velho ditado que diz: quem não deve, não teme. E não tem nada de politizar, e a gente convocou o presidente nacional da BRK, que eu acho que foram poucas CPI que o presidente nacional da BRK participou. A gente sofreu pressão, mas a gente não abre de jeito nenhum daquilo que a gente acredita, daquelas pessoas que a gente acredita que vêm para contribuir com a cidade de Palmas e com a melhoria na prestação de água e esgotamento sanitário. E da mesma forma, a prefeita, a gente entende que ela vai contribuir. Entendo muito bem o seu posicionamento, por ser da base, de defender, mas vamos seguir o nosso trabalho, vamos seguir com as perguntas aqui com a presidenta do Meio Ambiente, Jaqueline. A documentação da CPI demonstra que é presidente do Instituto Lucas Meira. Pode descrever detalhamento de quais os serviços prestados e as áreas de atuação da empresa? Por gentileza, vereador Josmundo, presidente dessa CPI, pode repetir a questão? A documentação da CPI demonstra que é presidente do Instituto Lucas Meira. Pode descrever detalhadamente quais os serviços prestados e a área de atuação da empresa, do Instituto? Sim, primeiro fazendo uma correção, vereador, eu não estou presidente do Instituto Lucas Meira, desde quando eu assumi a presidência da Fundação Municipal do Meio Ambiente. E as ações do Instituto Lucas Meira são ações voltadas à educação, lembrando que Lucas Meira era meu filho e faleceu num acidente aéreo no dia 24 de janeiro de 2021, após vários anos de dedicação e amor a essa terra, que foi o lugar que ele escolheu para viver. E assim eu vim também, a convite dele, morar com ele aqui nessa terra. E como era um jovem muito dedicado à causa do jovem, muito comprometido, muito antes de ser presidente do time do Palmas, ele já trabalhava com ações de educação e inclusão de jovens carentes, desde Goiânia até quando ele veio residir em Palmas. Então, com o objetivo de continuar. E em homenagem ao meu filho, eu criei o Instituto Lucas Meira, junto com várias outras pessoas que também conheciam o seu trabalho. E para continuar o trabalho, tanto que eu já fiz em Goiás, que eu também trabalhei vários anos com ações, com organizações sociais, de proteção aos direitos da criança e do adolescente, como o Lucas continuou aqui. Então, eu estou dando continuidade ao meu trabalho na área social, nessas ações, e ao trabalho que o Lucas também fazia. Quais tipos de participação ou trabalho da Vossa Senhoria tem na execução dessas atividades? Bom, a minha participação, quando chamada, eu sou voluntária, geralmente eu trabalho com palestras, com aulas educativas, ao jovem, com desenvolvimento social, com empreendedorismo e também com a inteligência emocional. Esse é o meu trabalho voluntário no Instituto.
Muito bem. Só para falar que a gente conhecia também o trabalho do Lucas aqui em Palmas, à frente do Palmas, um trabalho admirável que transformava a vida de jovens aqui na cidade de Palmas. Vou passar a palavra ao vereador Negro, que possa fazer algumas perguntas. Muito obrigada. Presidente, a senhora pode descrever a estrutura administrativa da fundação, né, e a fundação, ela tem estrutura própria de servidores? Sim, vereador. A Fundação do Meio Ambiente, ela tem 2 diretorias, uma diretoria de controle ambiental e uma diretoria de gestão ambiental. A diretoria de controle ambiental ela é responsável pela fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental. E a diretoria de gestão ambiental é responsável pela educação ambiental e pelos projetos de proteção e conservação do meio ambiente de Palmas. Qual o processo de escolha dos ocupantes de cargos comissionados no âmbito da fundação? Bom, o processo de escolha é sempre o critério técnico e de experiência que esses diretores tenham na área designada. Há previsão da realização de algum concurso público para provimento de cargos na fundação? Sim, há, como já disse anteriormente, a previsão do concurso para fiscalização ambiental. A senhora consegue descrever hoje quantos profissionais de fiscalização nós temos hoje em Palmas para todos os setores, desde a BRK, Energisa, todas as concessionárias, prestadores de serviço, que a Secretaria, a Fundação de Meio Ambiente é responsável, tanto pelo dia a dia, nós temos hoje para essa fiscalização rotineira? Então, vereador Negro, para essa fiscalização rotineira, hoje nós temos um acordo de cooperação com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, que é a Guarda Metropolitana, a Guarda Ambiental. Então, nós fazemos isso com esse acordo de cooperação. Então, hoje nós temos, além do diretor de controle ambiental, que me acompanha nessa CPI, nós temos o gerente de fiscalização e a gerência de monitoramento ambiental. Então, nós temos, e junto a Guarda Ambiental, para fazer a cobertura de toda a nossa cidade. A senhora assumiu recentemente, sabemos que ainda está se adaptando. A senhora, com o corpo que a senhora viu lá hoje, a senhora acredita que é o suficiente? Precisa-se discutir uma nova estruturação para a fundação? Sim, acredito, vereador Nil, que é necessário discutir uma nova estruturação, que nós já estamos fazendo, inclusive, isso internamente, desde que nós retornamos, né, desde que retornei a esse cargo, nós já estamos fazendo essa discussão e apresentando, inclusive, ao Comitê de Governança da prefeita Cíntia. Presidente, eu gostaria que a senhora fizesse um pequeno resumo do modelo decisório, né, ou seja, quais os processos ou procedimentos adotados para a tomada de decisões na fundação, né? E existe alguma participação de um órgão colegiado que também ajude nas decisões dentro da fundação? Bom, dentro da fundação, nós temos o órgão colegiado que a gente tem, realmente é o nosso conselho diretor, que não está oficializado, mas que faz parte todos os diretores da fundação, assim como os coordenadores dos programas existentes na fundação. As decisões de qualquer espécie feita na fundação são submetidas ao Comitê de Governança do Poder Executivo Municipal, a Procuradoria-Geral do Município ou a Controladoria-Geral do Município? Sim, sempre. A senhora não acha que essa obrigatoriedade, né, de se submeter a uma entidade de fiscalização acaba podendo ter, na verdade, não tendo, mas podendo ter influências externas que possa prejudicar a fiscalização e a penalização aqueles entes e entidades que necessitam, se houver alguma interferência política?
Não, senhor vereador, eu não compreendo assim. Se a pergunta diz respeito a nós levarmos alguma questão de decisão ao comitê de governança, e isso possa ter alguma interferência, nós não vemos dessa forma. Até porque é levado apenas aquilo que, em alguma situação, não foi resolvido dentro da nossa fundação. A fundação tem autonomia nas decisões? Sim. Qual é a forma de financiamento das ações da fundação? Ou seja, qual é a composição de origem de recursos em seu orçamento? Bom, a composição financeira geralmente é através dos recursos que a gente recebe, né, nos pedidos de licenciamento que são chegados, que é de conhecimento de todos essas taxas. E eu penso que é apenas isso, a não ser... e a fonte municipal, claro. Isso já é de conhecimento do vereador. Presidente, a gente fazendo uma análise aqui, a senhora não acha que a fundação ela tem que ter uma autonomia maior por se tratar de um órgão de fiscalização, né, e que tem uma importância tão grande e que trata de assuntos que atingem diretamente a população, como a questão de fiscalização dos crimes ambientais causados pelas concessionárias, crimes ambientais. A senhora não acha que uma fiscalização ela teria que ter uma autonomia, mais autonomia? Libera lá, presidente. Então, vereador, nós temos total autonomia e também nós temos aí o direcionamento das leis ambientais. Nós seguimos as leis ambientais, que nos dão autonomia de ação. Então, nada é feito fora das leis ambientais. Mas a senhora mesmo disse que o recurso ela vem do município, do executivo. Isso é uma forma dela não ser autônoma, inclusive autonomia orçamentária. É necessário que se crie um modelo de que ela, como a Agência de Regulação de Palmas, ela tem a lei que criou, que a própria concessionária, as concessionárias têm que fazer um repasse para que ela tenha autonomia financeira. Quando se depende de financiamento do executivo, ela deixa de ter autonomia orçamentária. E autonomia, quando eu falo, ele inclui tudo isso, não apenas decisória, não apenas de decisões lá dentro. Bom, vereador, nós não temos esse mesmo entendimento, que a questão orçamentária, falta de autonomia orçamentária, retire da fundação a autonomia de ação e de atuação que é dada à fundação pela legislação ambiental. E nós, como eu já disse também, estamos em fase de estudos de reestruturação da fundação, e eu creio que essa gestão, pelo interesse, pela autonomia nos dada, vai fazer o melhor para apresentar uma nova reestruturação. Quero deixar claro, presidente, que isso aqui não se trata de gestão, porque a gente, como poder público, a gente, como representante do povo, a gente pensa que hoje a senhora tem essa autonomia. Imagine-se que chegue alguém, que entre, que tenha pensamentos diferentes, né, que não tenha e queira ter o controle nessa fiscalização. Não prejudicaria essa falta de autonomia orçamentária? Mas aqui a senhora respondeu, eu já faço a outra pergunta que a senhora responde tudinho. As despesas da fundação são processadas e pagas por sua própria estrutura ou pela Secretaria de Finanças? Vereador, pela nossa estrutura é feito esses pagamentos. Eu gostaria de reforçar que não há ausência de autonomia nessa fundação. A interferência do Poder Executivo, inclusive com escolha indiscriminada e a qualquer momento de seus dirigentes? Presidente, libera lá.
Por favor, eu solicito que o senhor repita a pergunta. A interferência do Poder Executivo, inclusive com escolha indiscriminada de a qualquer momento de seus dirigentes da Fundação, né? Bom, até onde eu sei, a prefeita tem autonomia de escolher quem vai ser o seu cargo de confiança. Isso é a autonomia que ela tem essa prerrogativa. A autonomia para escolher, sim, o seu cargo de confiança, e o senhor sabe bem disso. Mas não há ingerência da prefeita. Por se tratar de um órgão de fiscalização, a senhora, conhecedora do assunto, entendedora e, como a senhora mesmo disse, professora, né, da área, né, do meio ambiente, a fiscalização não seria melhor gerida se fosse uma fundação dessa gerida por profissionais de carreira da fundação? Mas a fiscalização, assim como os analistas, tem que ser de carreira. Eles são de carreira. Digo a gerência, a presidência da fundação. A presidência e as gerências da fundação, o senhor diz? Isso. Eu acredito que isso deve ficar a cargo daquele que foi eleito para isso. Ele pode compor a sua equipe de acordo com a sua compreensão, com o seu compromisso, a sua visão. Tirando, sim, a independência da fundação, né, presidente? Nesse caso... Retirando a independência, vereador? Porque quando o Poder Executivo, a autonomia, ela deixa de ser autônoma, quando um Poder Executivo, ele simplesmente pode tirar e colocar alguém que, às vezes, não esteja lendo conforme a sua cartilha. Não estou falando o que acontece na gestão, estou falando que pode acontecer se quem ela colocar ali naquele cargo, não sendo um profissional de carreira, não sendo um dirigente de carreira, um fiscal de carreira concursado, então acaba tirando a autonomia da fundação. Vereador Nego, vamos suspender os trabalhos. Queria aí. só reforçar, com licença. Suspender os trabalhos por 3 minutinhos até o vereador Eudes voltar aqui. Porque, presidente, se a senhora responder, perde a nulidade por causa que está faltando um membro na comissão. Sim, a senhora pode responder posteriormente, tá bom? Obrigado.
Vamos dar sequência aos trabalhos e o vereador Negro vai continuar fazendo as perguntas ao presidente da Agência do Meio Ambiente, Jaqueline. Senhor presidente, a gente está tentando dar continuidade, mas só que nós só estamos nós dois aqui por falta de quórum. Gostaria de pedir ao senhor que encerrasse essa oitiva e as perguntas remanescentes que fossem encaminhadas para lá para a fundação e que posteriormente a presidente pudesse nos responder, podendo ser documentada no e-mail. Se assim puder, o senhor concordar, por falta de quórum não tem como a gente dar andamento para que não gere motivo de nulidade da reunião. Concordado, está encerrada a presente reunião.